Oi, pessoal. Esse trabalho é o seminário para a disciplina de Bioquímica 2 do Grupo 7, composto por mim, Caio Eduardo, e pelos membros Maria Clara, Joana, Helena, Natália, Vitor e Luiz. Todos contribuíram ativamente para a realização desse trabalho. Bom, hoje a gente vai falar sobre doença celíaca, uma condição autoimune que afeta diretamente o intestino delgado. Ela é causada pela intolerância ao glúten, que é uma proteína presente no trigo, na cevada e no centeio. Em pessoas que têm predisposição genética, o glúten ativa o sistema imunológico e acaba danificando a mucosa intestinal. Isso prejudica a absorção de nutrientes e pode causar vários sintomas gastrointestinais, como diarreia, dor abdominal e inchaço, e até mesmo sintomas sistêmicos, como anemia, osteoporose e atraso no crescimento. O diagnóstico é feito por exames de sangue, que detectam anticorpos específicos, e, em alguns casos, também é feita uma biópsia do intestino delgado. O tratamento até hoje é basicamente um só: uma dieta totalmente isenta de glúten, e isso precisa ser seguido de forma rigorosa e permanente. Agora, vamos entrar um pouco mais no diagnóstico bioquímico da doença celíaca. Os principais marcadores usados são os anticorpos da classe IgA, especialmente os antitransglutaminase tecidual, que a gente chama de anti-TTG, e os anticorpos anti-endomísio, ou EMA. Além desses, também existem os anticorpos antigliadina, os AGA, que são menos específicos, mas podem ser úteis, principalmente em crianças pequenas ou em pessoas com deficiência de IgA. Desses todos, o anti-TTG é considerado mais sensível e específico para o diagnóstico inicial, porque ele reage com a enzima transglutaminase tecidual, que está diretamente envolvida na resposta autoimune. Os EMA são muito específicos, mas não são tão sensíveis, então eles costumam ser usados quando o anti-TTG está inconclusivo ou quando se quer confirmar o resultado. O AGA, por sua vez, são menos usados atualmente, mas ainda têm seu valor em alguns casos específicos. Além dos exames de anticorpos, também é possível fazer o teste genético para verificar a presença dos alelos HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. Eles não confirmam a doença por si só, mas a ausência deles praticamente exclui o diagnóstico, já que mais de 95% dos celíacos têm um desses dois marcadores. E claro, o padrão ouro ainda é a biópsia do intestino delgado, que mostra alterações características da mucosa, como atrofia das velocidades, hiperplasia de criptas e aumento de linfócitos intraepiteliais. Bom, agora a gente vai olhar esse fluxograma aqui da figura 1, que mostra como é feito o diagnóstico da doença celíaca em crianças e adolescentes. Tudo começa quando há uma suspeita clínica de DC, por exemplo, dor abdominal, diarreia crônica, perda de peso, distensão abdominal ou atraso no crescimento. O primeiro exame a ser solicitado é o antitransglutaminase IgA, anti-TTG-IgA, junto com a dosagem de IgA total, para verificar se o paciente tem ou não deficiência dessa imunoglobulina. Se a IgA total estiver normal, a gente segue com a interpretação do anti-TTG-IgA. Se ele for positivo, a próxima etapa depende da intensidade do resultado. Se estiver acima de 10 vezes o valor de referência, a recomendação é solicitar o EMA e o teste genético para HLA-DQ2 ou DQ8. Se os dois forem positivos, pode-se considerar o diagnóstico sem biópsia, principalmente em crianças, como orienta a ESPGHAN. Agora, se o anti-TTG-IgA for positivo, mas com valores menores que 10 vezes o limite, ou se os testes seguintes forem negativos, aí é necessário confirmar com biópsia intestinal. Se o anti-TTG-IgA vier negativo, a gente precisa olhar o contexto clínico. Se for uma criança com menos de 2 anos, se já estiver em dieta sem glúten, ou se houver uma suspeita clínica muito forte ou histórico familiar. Mesmo assim, pode ser indicado fazer outros testes, ou até mesmo a biópsia. Agora, se não houver suspeita tão forte e os exames estiverem negativos, a gente considera que não é doença celíaca e parte para o diagnóstico diferencial. Por fim, se o paciente tiver deficiência de IgA, o anti-TTG-IgA não é confiável. Nesse caso, o ideal é solicitar o anti-TTG da classe IgG. Se ele for positivo, indica-se a biópsia intestinal. Se for negativo, descarta-se DC e também se investiga outras causas. Então, bom, agora que o Cadu falou um pouco sobre o diagnóstico, a gente tem que ver quem que deve ser rastreado para a doença celíaca. O primeiro tipo de paciente que tem que ser rastreado para a doença celíaca são aqueles que apresentam sintomas gastrointestinais crônicos, como diarreia, distensão abdominal, perda de peso. Principalmente aqueles que apresentam sintomas gastrointestinais depois de se alimentar com algum alimento que tenha presença de glúten, ou seja, algum derivado de trigo, algum derivado de centeio, como pães, massas, que podem gerar esses desconfortos abdominais.
Além disso, aqueles indivíduos que apresentam anemia ferropriva sem causa aparente também têm que ser rastreados para doença celíaca, porque, como a gente vai ver mais para frente, a absorção intestinal está afetada e, com isso, a gente pode ter, então, um quadro de anemia ferropriva. Outras pessoas que também têm que ser rastreadas são aqueles que têm familiares de primeiro grau com a doença celíaca, justamente pelo fato dessa doença ter um componente genético. Os portadores de doenças autoimunes também, né, porque os genes que estão ligados a várias doenças autoimunes eles são separados por algumas quilobases apenas, e isso vai fazer com que a gente possa ter uma pessoa que tenha mais do que uma doença autoimune, justamente pela diferença genética ser relativamente baixa entre as doenças autoimunes. E também os indivíduos com síndrome de Down, eles também precisam ser rastreados. Além disso, quando a gente vai fazer a triagem para saber se esse paciente tem ou não a doença celíaca, ela tem que ser feita enquanto ele ainda consome glúten, de maneira a evitar os falsos negativos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a bioquímica da inflamação intestinal. A gente precisa falar, então, primeiro de tudo, sobre o glúten. E o glúten ele é uma proteína insolúvel que ela é composta por duas outras proteínas, a glutenina e a gliadina. E como a gente já falou, o glúten é muito comum em grãos como trigo, centeio, então ele é o bico na nossa dieta, né? Porque a gente consome muitos pães, muitas massas, então a gente está sempre exposto ao glúten. Então, quando a gente ingere um alimento desse tipo, ele vai ter a presença do glúten, que vai ser o gatilho inicial da nossa inflamação, certo? Então, a gliadina, que faz parte do glúten, ela vai atravessar a barreira intestinal, que já costuma estar mais permeável em quem tem a doença celíaca, e vai chegar até a lâmina própria, onde ficam as células do sistema imune. Quando ela chega na lâmina própria, há uma enzima presente nessa zona, que é a transglutaminase tecidual, que vai modificar a gliadina e aumentar a afinidade dessa proteína com os antígenos HLA, DQ2 e DQ8, o que vai fazer com que a ativação dos linfócitos TCD4 possam ocorrer, e com isso a gente vai ter a liberação de citocinas inflamatórias, né? Como o TNF-alfa, a interleucina 15 e o interferon gama. A IL-15, também agora secretada pelos linfócitos TCD4, vai ativar os linfócitos TCD8, né, os natural killers, que vão levar à morte dos enterócitos, à atrofia das velocidades e à hiperplasia das criptas. Além disso, vai acontecer a produção de autoanticorpos, né? Agora a gente está falando já da imunidade adaptativa, como a antigliadina, o anti-TG2 e o anti-endomísio, que são aqueles que o Cadu falou que são rastreáveis, então, nos pacientes. Assim, tendo essa resposta inflamatória, vai acontecer um dano tecidual. E esses danos teciduais vão levar a danos estruturais importantes no intestino delgado, principalmente no duodeno e no jejum proximal. As velocidades intestinais, que são fundamentais para a absorção, elas vão sofrer atrofia, ficando achatadas e perdendo a sua função. Em resposta, as criptas de Lieberkühn aumentam a sua atividade, tentando regenerar o epitélio, mas isso não é suficiente enquanto o glúten ainda estiver sendo consumido. Além disso, o intestino vai ficar infiltrado com os linfócitos TCD4 e CD8, células plasmáticas e macrófagos. Isso vai comprometer ainda mais a barreira epitelial, que já é comprometida em pacientes que apresentam a doença celíaca, e isso vai abrir porta para que infecções, disbioses e um ciclo inflamatório perpétuo continue, porque a gente vai ter uma infiltração muito mais fácil de agentes infecciosos. Em casos mais avançados da doença celíaca, a gente pode ter a fibrose subepitelial, né, com cicatrizes microscópicas que comprometem de forma duradoura a função intestinal. Essa fibrose, então, ela vai criar barreiras perenes à absorção de nutrientes. Bom, como a gente tem falado até agora, né, a doença celíaca ela causa impactos graves no intestino. Então, se a gente está tendo impactos graves no intestino, obviamente a gente vai ter vários problemas relacionados com a absorção de nutrientes. Então, como o intestino não consegue mais absorver bem os nutrientes, várias deficiências nutricionais vão poder aparecer a partir disso. Como a gente já disse, né, em relação à anemia ferropriva, a principal vai ser a falta de ferro, que vai gerar essa anemia. Isso, então, bom. Agora chegou a vez da gente falar do impacto da doença celíaca no metabolismo de nutrientes. Como a gente tem visto até agora,
a absorção ela fica muito prejudicada devido a essa relação inflamatória constante provocada pela ingestão de glúten. Então, como a gente tem uma resposta inflamatória crônica na mucosa do intestino delgado, a gente vai ter a atrofia das velocidades intestinais e a hiperplasia das criptas de Lieberkühn. E essas alterações estruturais elas vão comprometer a capacidade absortiva de vários nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo. Pode passar. Como o intestino ele não consegue mais absorver bem os nutrientes, várias deficiências nutricionais vão aparecer. Então, a principal delas é a falta de ferro, que vai levar à anemia ferropriva, que a gente já mencionou lá atrás. E isso vai causar fadiga, palidez e menor transporte de oxigênio no paciente. Além disso, é comum ter também a deficiência de vitamina B12 e de ácido fólico, que vai provocar, então, anemia megaloblástica, as alterações neurológicas e cognitivas que podem ser observadas nesse tipo de paciente. Além disso, pela absorção de gordura C comprometida, a gente vai ter um problema com a absorção da vitamina D, né? Além da vitamina E, da vitamina A e da vitamina K. Em relação à vitamina D, a sua falta vai causar uma deficiência na absorção de cálcio, levando a osteomalácia, dor óssea, fraqueza muscular. O cálcio, então, reflexo dessa alteração na absorção da vitamina D, vai levar a sua falta à osteopenia, à osteoporose, aumento do risco de fraturas, né? Devido a um problema com a mineralização óssea. Além disso, como a gente já falou sobre essa deficiência de absorção de gorduras, a gente vai ter, então, a esteatorreia, que vai ser característica, né, nas fezes do paciente devido a essas gorduras estarem ali disponíveis no intestino para serem carreadas juntos com as fezes. Não poder aparecer a partir disso. Como a gente já disse, né, em relação à anemia ferropriva, a principal vai ser a falta de ferro, que vai gerar essa anemia. Isso, então, um paciente com anemia ferropriva vai ter fadiga, palidez e um transporte de oxigênio menor. Além disso, é comum as deficiências de vitamina B12 e de ácido fólico que vão provocar a anemia megaloblástica, além de poder causar alterações neurológicas e cognitivas. Como a absorção está prejudicada, e a absorção de lipídios ela é muito prejudicada, a gente vai ter deficiências, né, relacionadas com a absorção de vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. A vitamina D, então, como ela também é muito importante para a absorção de cálcio, ela vai poder gerar, a sua deficiência vai gerar, então, a osteopenia, a osteomalácia e o raquitismo em crianças. Há uma absorção de gorduras, como a gente já disse, né, também relacionadas com a vitamina A, E e K, vai gerar carência dessas vitaminas, além de poder causar esteatorreia. Agora vamos falar sobre os efeitos sistêmicos da doença celíaca, ou seja, tudo que acontece além do trato gastrointestinal. Primeiro temos as anemias combinadas, a ferropriva por déficit de ferro e a megaloblástica por falta de ácido fólico e vitamina B12. Isso compromete a síntese de hemoglobina e o transporte de oxigênio, causando hipóxia tecidual e fadiga. Em seguida, os ossos sofrem pela má absorção de cálcio, vitamina D e magnésio. Surge então hipocalemia e o corpo ativa o paratormônio como compensação, aumentando a reabsorção óssea e levando à desmineralização. Bioquimicamente, isso bagunça o equilíbrio cálcio-fósforo e prejudica a mineralização. Em crianças, pode até provocar raquitismo e atrasos no crescimento. A deficiência de vitaminas B12, B6 e E causa desmielinização, ou seja, danos à bainha dos nervos, resultando em neuropatia periférica, parestesias e alterações motoras cognitivas. Além disso, a falta de triptofano reduz a síntese de serotonina, favorecendo a depressão, ansiedade e oscilações de humor. O estresse oxidativo aumenta por queda de antioxidantes como zinco, selênio e vitamina E, e isso agrava lesões neuronais. A inflamação sistêmica mediada por citocinas como TNF-alfa, IL-6 e FN-gama eleva o estresse oxidativo e prejudica a função mitocondrial. Assim, o paciente fica mais suscetível a outras doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, diabetes tipo 1 e hepatite autoimune. Um quadro classicamente associado é a dermatite herpetiforme, com lesões bolhosas e muito pruriginosas, resultado de depósitos de anticorpos na pele. Por fim, a deficiência de ferro B12 e ácido fólico
prejudica a cadeia de transporte de elétrons nas mitocôndrias e reduz a produção de ATP. Daí vem a fadiga crônica e menotolerância ao exercício, e a má absorção de proteínas leva à perda de massa muscular, sarcopenia, porque o balanço nitrogenado fica negativo. Além dos efeitos que vimos, hematológicos, ósseos, neurológicos e energéticos, a doença celíaca pode impactar até a fertilidade feminina. Estudos mostram que, em mulheres celíacas não tratadas, existe um aumento significativo em vários eventos adversos reprodutivos. Elas apresentam taxa maior de abortos espontâneos, menarca tardia, tempo reprodutivo reduzido, ou seja, dificuldade para conceber rapidamente o primeiro filho, parto prematuro e até retardo de crescimento intrauterino nos bebês. Que isso acontece? Há uma combinação de fatores. Alteração hormonal causada pelo déficit nutricional, quanto pelo processo autoimune. Déficit nutricional, com falta de ferro, folato, vitaminas e minerais que são cruciais para a gestação. Processo autoimune, que pode interferir na receptividade endometrial e alterações no endométrio, dificultando a implementação do embrião. E em mulheres com infertilidade inexplicada, a prevalência... Além dos efeitos que vimos, hematológicos, ósseos, neurológicos e energéticos, a doença celíaca pode impactar até a fertilidade feminina. Estudos mostram que, em mulheres celíacas não tratadas, existe um aumento significativo em vários eventos adversos reprodutivos. Elas apresentam taxa maior de abortos espontâneos, menarca tardia, tempo reprodutivo reduzido, ou seja, dificuldade para conceber rapidamente o primeiro filho, parto prematuro e até retardo do crescimento intrauterino nos bebês. Por que isso acontece? Há uma combinação de fatores. Alteração hormonal, causada tanto pelo déficit nutricional quanto pelo próprio processo autoimune. Déficit nutricional, com falta de ferro, folato, vitaminas e minerais que são cruciais para a gestação. Processo autoimune, que pode interferir na receptividade endometrial e alterações no endométrio, dificultando a implantação do embrião. Em mulheres com infertilidade inexplicada, a prevalência da doença celíaca varia entre 2,5% a 8%, muito acima da população geral, que está em torno de 1%. Isso sugere que, em caso de infertilidade sem causa aparente, a triagem para DC deve fazer parte da investigação. Portanto, diagnosticar e tratar precocemente a doença celíaca não protege apenas o intestino, mas pode preservar a infertilidade e reduzir riscos obstétricos importantes. Em resumo, a doença celíaca é muito mais que uma simples intolerância alimentar. Ela envolve respostas autoimunes, inflamação crônica, dano intestinal severo e diversos impactos metabólicos. Por isso, o diagnóstico precoce e o tratamento rigoroso com a retirada do glúten são fundamentais para evitar complicações a longo prazo. É isso a nossa apresentação e obrigada pela atenção, professora.